Continuando a nossa aula, nós ficamos aqui, expliquei o que era o Código do Amor Cortês, as regras da conduta amorosa. Surgiu aí a cantiga de amor, né, que temos ali uma dama que ela era inacessível, e o trovador lançava ali súplicas para ela. Temos aí bem representando esta dama inacessível. Vamos ver na prática, não é? Vamos ver aqui uma cantiga de amor. Temos aqui a cantiga da Ribeirinha, que ela foi feita pelo Paio Soares de Tabeiróis. Essa cantiga da Ribeirinha em Portugal provavelmente marca início ali em Portugal e é chamado de Cantiga da Guarvaia. Cantiga da Guarvaia. Vamos ver aqui as características da Cantiga da Ribeirinha. Lembra? Escrita no galego português. Daí a dificuldade, né, de ler. No mundo não me sei parelha. Aqui nós temos o vocabulário para ajudar. Quando diz isso, olha, não conheço ninguém igual a mim. No mundo não me sei parelha. Entre me for como me vai, que já moiro por vós, e ai, minha branca senhor, olha aqui, minha senhor branca e vermelha. Quando se refere à ideia aqui de senhor suzerana, já mostra características da cantiga de amor. Queredes que vos retraia, antes disso, só para ver aqui a tradução, branca e vermelha, a cor da pele, constatando com o rosado do rosto. Retraia é descreva. Queredes que vos retraia, ou seja, que vos descreva. Quando vos vi ensaia, este ensaia é na intimidade. Opa, não é no retraia é ver. Saia é intimidade. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia, ou seja, ela era bonita. E minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai, ela era uma nobre, filha de um Dom Pai, Moniz, e bem vos semelha, já vê por vós Guarvaia. Guarvaia é muito vermelho, né, que era usado pela nobreza. Por isso que é chamado também de cantiga da Guarvaia. Pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós ouve nem ei, valia do correia. Observe que ele está aos pés dela. Valia de uma correia é aqui objeto de pequeno valor. Tem um pequeno valor diante dela. Ele é o servo, ela é a suzerana. Temos aqui, por que é uma característica mais sofisticada? As estrofes são maiores do que a cantiga de amigo. A cantiga de amigos, geralmente, elas são paralelísticas, elas são menores, elas são mais rápidas. Assim, não dá para esperar muito de uma cantiga daquela época. Era seguir o código, era seguir a regra. Temos aqui o sofrimento, a coita de amor do eu lírico pela amada dele. Temos aqui na cantiga de amigo, olha o paralelismo, ondas do mar de Vigo. Se viste o meu amigo, e ai Deus se verá cedo. E ondas do mar levado, se viste o meu amado, e ai Deus se verá cedo. No paralelismo, tem a mesma construção, pouca coisa vai mudar. No paralelismo só muda aqui, ó, essa última parte, que é Vigo e amigo por amado. Permanece a mesma construção. Isso se chama paralelismo. E outra coisa que você pode perceber é uma construção mais simples, estrofe de 3 versos apenas. E nós temos aqui uma cantiga de amigo que é chamado Barcarola. A amada está com saudades do amigo e o amigo é o namorado, o amante. Por que é Barcarola? Porque o mar é o confidente. Provavelmente o amigo viajou, foi para a guerra, ela está com saudades e ela vai ali na praia, no mar, e o mar passa a ser uma espécie de confidente dela, que é esse o contexto que nasce. Por isso, quando ela dizia, ai, Deus se verá cedo, ela está com muita saudade. Será que ele vai voltar logo? E aí ela vai em ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai, Deus se verá cedo. Se viste meu amigo, porque eu suspiro, ou seja, eu tenho saudades, e ai, Deus se verá cedo. Se viste meu amado, porque grande cuidado, e ai, Deus se verá cedo. Cantiga de amigo é fácil, porque tem aí o contexto das cantigas. Ou vai ser Barcarola, ou vai ser uma cantiga de Romaria, Serena, que é outra divisão que tem. Depois eu vou falar de cada uma dessas divisões. Alvas, albas, alvoradas ou serenas é aquela em que os dois passavam a noite juntos. E aí eles tinham que se separar no raiar da manhã. E ela ia ficar com muita saudade, por isso que é alvas, albas, alvoradas ou serenas. Barcarolas ou marinhas é quando o mar é o confidente do amado que foi para a guerra e ela está com muita saudade. Provavelmente para a guerra vai assim. Bailias ou bailadas, geralmente tem esse nome bailias no meio. É quando vai haver uma festa e elas vão atrás de um namorado. Às vezes pode haver um impedimento, às vezes a mãe dela é um impedimento, às vezes ela fala para a amiga dela, né, sobre isso, mas é nas festas que elas vão arranjar um namorado. O amigo é sempre o namorado, o amante. Pastorelas tem o ambiente campestre, pastoril. As cantigas de Romaria
Elas vão numa procissão e ela vai ali falando exatamente da saudade que sente do amado dela. Ela vai nesta procissão ao encontro do amado. Tem também as serranas, né, em relação às moças que moravam nas serras. Temos assim esta classificação aí da cantiga de amigo. Tem mais classificação do que na cantiga de amor. Nós temos aqui uma cantiga de escárnio, que é uma crítica indireta, quando ele diz: ai, dona feia, observa que é uma crítica, né? Foste vos queixar, que vos nunca louvei o meu cantar. Provavelmente aqui ele era um trovador. E ela não foi cortês. É essa a ideia. Mas ora quero fazer um cantar, por isso ele lançou uma cantiga de escárnio, em que vos loarei todavia. E vede-vos como quero vos loar. Loar é cantar. Dona feia, velha e sandia. Ele chama de feia, de velha, né? E de doida, de sandia. Justamente porque ela não foi cortês. Novamente, dona feia, se Deus me perdoa. Ah, você diz que tem o nome de Deus. Tem, mas não é a cantiga de amor, porque na cantiga de amor a mulher é idealizada. Ele não vai falar de feia, ela é bonita. Ela tem a pele vermelha, rosada. Ela é branca e vermelha. Pois havedes tão grande coração, que eu vos loe em esta razão, vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação, dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu loei em meu trobar. Trobar é trovar, é fazer a cantiga. Ter muito trobei, mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, dona Veia, velha e sandia. Gente, é galego e português, é difícil. Tem umas mais difíceis ali do que as outras. Nós temos ali o contexto que eu tinha falado para vocês. Se a dama não fosse cortês, havia um julgamento de maior ou menor cortesia, eles podiam lançar mão exatamente de uma cantiga, de escárnio, de maldizer. Essa de maldizer, ela é bem mais pesada, muito mais pesada. Ela pode ter palavras chulas, tem umas que tem cada palavrão. Aqui quando fala Rui Queimado, provavelmente é o apelido dele, morreu com amor, ele era um apaixonado, em seus cantares para Santa Maria. Ele era um trovador. Quando fala cantares, então ele era um trovador também. E ele se deu mal numa dessas, um dos seus cantares, e chama de Santa Maria. É uma dona que Grã bem queria, ele gostava dela. Ou se meter por mais trovador, porque ela não quis o bem fazer, ela rejeitou, fez em seu cantares morrer, mas ressurgir depois ao terceiro dia. Aqui faz uma intertextualidade com a morte de Cristo. Morreu, ressuscitou no terceiro dia. Este o fez por um senhor que quer Grã bem e não vos ingiria, porque cuida que faz em maestria, e nos cantar e que faz a sabor. Provavelmente era uma cantiga de amor de maestria. É isso. De morrer e de vos há de viver, este faz, que este pode fazer, mas o outro homem, porém, não faria. E não já de se morte pavor, senão já morte mais lá temeria, não estou mais entendendo mais nada. Mas sabe bem, nem vocês, né? Essa sabedoria de que viverades quando morto for, e fazem seu cantar, morte prender, de ai viver, vede que poder, que ele Deus deu, mas quem o cuidaria. Gente, a gente tem que entender o contexto. Não dá para entender cada palavrinha, muito arcaico, mas a ideia é de que ele se meteu a fazer uma cantiga de trovadorismo para uma dama que rejeitou. E aqui ele foi criticado, né? De alguma forma ele cita o nome da dama, mas também cita o nome dele. Cantiga de maldizer. Por que de maldizer? Ela é bem fraquinha de maldizer até. Porque fala o nome dele, Rui Queimado. Não é? Tem umas que chamam palavrões mesmo. Aí a gente sabe logo que é de maldizer. Gente, tem aqui a classificação dos artistas, dos poetas e dançarinas: trovador, jogral, segrel, menestrel, jograleza ou soldadeira. Trovador, ele era um nobre, cultureiro dita, criava pelo gosto do que fazia sem receber por suas composições. Então, no geral, ele era rico. Havia outro tipo de artista que era o jogral, chamado de jogral. Ele era uma espécie de saltimbanco. Ele era pago, ele era aqui o profissional, não era nobre. E ele ia de corte em corte recitando estas cantigas. Este aqui, o trovador, era o compositor. Era ele quem criava. Aqui está compositor, mas ele era o recitador. Segrel, ele era um fidalgo falido, que apresentava-se nas cortes em troca de dinheiro. Então, porque ele era fidalgo, também compositor, se apresentava, mas precisava de dinheiro, então ele virou profissional. A diferença do segrel para o jogral, que o jogral não era nobre. Menestrel, tempos mais tarde, tempos depois, que o termo jogral se tornou pejorativo, devido a essa ideia de corte em corte, colocaram o nome de menestrel. Por isso que aqui está artista que servia uma determinada corte. Então, muitas vezes havia também um menestrel para cada corte ali, ele era uma espécie de menestrel, quase como se fosse o papel do bobo da corte, mais ou menos parecido com isso. Havia as jogralesas e as soldadeiras. Eram mulheres pagas a soldo, que era o dinheiro da época, por isso que eram soldadeiras. Não vem de soldado, soldo, grana, dinheiro da época. Ou jogralesca ou jogralesa, eram as dançarinas.
que acompanhavam ali os trovadores. Temos que lembrar que na antiguidade clássica, o poeta era chamado de Apisodo ou Aedo, que provavelmente havia essa divisão. Talvez o Aedo fosse o compositor e o Rapisodo fosse apenas o recitador. É como essa ideia aqui de jogral e trovador. E já li em livros que o jogral era apenas o recitador e o trovador, mesmo nobre, ele era o compositor. Complicado, porque é um tempo bem antigo, então a gente lê uma coisa, lê outra sobre estas informações. Enfim, temos ainda alguma coisinha, mas já estamos nos aproximando do término da aula. Não é uma literatura complexa, é uma literatura que ela é simples, ela é fácil de ser estudada por causa da simplicidade. Para terminar este período, as novelas de cavalaria, tem essa ideia do teocentrismo. Nós temos um ciclo greco-latino, baseado no que acontecia ali nas epopeias, parecido com aquele contexto. É muito difícil ter acesso às epopeias deste ciclo greco-latino. Tinha aquele contexto ali das histórias parecidas com as histórias das epopeias de luta e de bravura, num contexto teocêntrico. Este aqui é o mais conhecido, que é o ciclo do rei Arthur. O rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. É o mais belo de todo. Ciclo carlovingio, carolíngio também é chamado, fala aqui as aventuras do Carlos Magno e do Amadis de Gaula, que quando criança foi abandonado pelos pais, foi criado por um camponês e vai lutar pelo amor de uma mulher amada também. Desses todos, o mais conhecido, e que restam algumas coisas, é do ciclo do rei Arthur. Nós temos ali os cavaleiros da Távola Redonda, que ele vai servir a igreja de Roma, que ele é capaz de fazer tudo em nome de Deus, em nome da igreja. Isso aqui é um dos últimos filmes do rei Arthur. Temos algumas novelas famosas, como Santo Grau, outras ali de Tristão e Isolda, não é? Temos também o Merlin, temos o amor ali desses três, né, que formam uma tríade amorosa. A Guinevere, né, temos a Excalibur, que é a espada do rei Arthur. Então são algumas novelas que tratam este ciclo. E alguns cavaleiros que eles se tornam assim marcantes, Galás, Tristão, Lancelot também, né, que vai ser o apaixonado pela rainha Guinevere, que é a mulher do rei Arthur. E a ideia da Távola Redonda, porque para Arthur os homens eram iguais. Não havia alguém no centro, por isso que a mesa era redonda, távola de mesa. Nós vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estudem muito.